O presidente Lula assinou o veto do PL da dosimetria, que beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro durante o evento que relembrava os atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Vamos voltar a Brasília para falar sobre este assunto. Quem tem os bastidores para a gente é a repórter Mara Mendes, ao vivo. Oi, Mara, uma boa tarde para você. A oposição já sinalizou que vai derrubar o veto. Como que está essa questão aí em Brasília? Oi, Daísa, boa tarde. A oposição já começou a fazer um barulho e uma pressão para que tenha uma sessão extraordinária ainda em janeiro no Congresso. Mas aí a própria oposição sabe que isso é um trabalho árduo, Daísa, porque tirar o Congresso do recesso nesse recesso, né, de início de ano é uma tarefa difícil. Não é impossível, mas é uma tarefa difícil. Para conseguir reverter esse veto do presidente Lula, são necessários 257 votos na Câmara e 41 votos de senadores. Então, e antes de chegar a esse placar, a oposição ainda precisa conseguir apoio para que realmente, de fato, consiga realizar essa sessão extraordinária. A liderança, os líderes, né, da oposição já estão convocando também até parlamentares independentes para poder unir forças para poder conseguir aí realizar essa sessão extraordinária. A oposição também criticou por meio de notas, publicações em redes sociais, criticou essa decisão do presidente Lula, que na verdade, né, Daísa, a gente aqui no Hora News a gente falou alguns dias, né, por vários dias, que na verdade o presidente Lula sempre sinalizou publicamente de que iria vetar o projeto. Então, isso não é uma novidade nem surpresa para a oposição, porque durante a tramitação do projeto da dosimetria, que reduz as penas aos condenados do 8 de janeiro e também os condenados da tentativa de golpe de Estado, o presidente Lula sempre deixou público de que iria, na verdade, vetar. O que chama atenção que foi um veto também integral, porque alguns parlamentares ainda tinham a esperança de que poderia ficar, o presidente Lula poderia deixar o dispositivo da proposta que reduz as penas, pelo menos aos envolvidos dos ataques do 8 de janeiro, dos ataques antidemocráticos do 8 de janeiro. Mas não, o presidente Lula decidiu vetar integralmente. E, na verdade, o presidente Lula tinha até o dia 12 para analisar o texto da proposta, mas adiantou o veto durante o ato que marca os ataques às sedes dos três poderes aqui em Brasília. E o presidente Lula, ao vetar e ao assinar assinar, né, esse veto, ele durante a cerimônia desse ato, ele deixou claro que não vetar poderia aí enfraquecer a questão da responsabilização de envolvidos na tentativa de golpe de Estado. Na verdade, essa sempre foi a preocupação aqui na Praça dos Três Poderes, entre os três poderes, Daísa, os representantes dos três poderes, em relação a essa questão de enfraquecer a legislação em relação à questão da tentativa de golpe de Estado. Então, o presidente Lula deixou claro que, na verdade, isso poderia enfraquecer, e, inclusive, durante o ato, né, da cerimônia, que vale lembrar que não teve a presença de Davi Alcolumbre e Hugo Motto, como a gente adiantou aqui ontem no Hora News, eles não vieram e disseram que não iriam vir por conta da questão de estarem fora de Brasília. Então, não iriam participar mesmo. Então, nesse ato que aconteceu aqui
aqui no Palácio do Planalto, que no final o presidente Lula chegou a descer a rampa, né, com seus ministros, teve a presença maciça dos ministros do governo Lula. Não teve a presença de nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal, inclusive no Supremo Tribunal Federal, às 14 horas, mais ou menos, houve também um evento no Supremo Tribunal Federal que marca, né, esses 3 anos aí dos ataques aos prédios da sede dos Três Poderes aqui na Praça dos Três Poderes. Inclusive, o ministro Edson Fachin, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele disse que ele elogiou a postura de Alexandre de Moraes. Ele disse que os ataques do 8 de janeiro foram premeditados e que a ação do Supremo Tribunal Federal, na verdade, tirou aquela anestesia mal feita. Essa foi a frase que ele usou para poder trazer aí a menção dos ataques antidemocráticos do 8 de janeiro. Ele também, na sua fala, disse que Alexandre de Moraes conseguiu se manter firme, manter a Constituição, mesmo diante das pressões externas. Mas aí, voltando aqui ao Palácio do Planalto, o presidente Lula também, embora não tiveram aí a presença dos representantes do Congresso e também do Supremo Tribunal Federal, Daísa, o presidente Lula elogiou. Ele também foi no mesmo tom, em relação à questão da postura do Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula disse que o Supremo Tribunal Federal salvou, né, protegeu a democracia, mas ao mesmo tempo o tom do discurso do presidente foi um tom forte e de alerta. O presidente Lula deixou claro que, na avaliação dele, os atos antidemocráticos expuseram a fragilidade, né, das instituições e, ao mesmo tempo, mostraram que a nossa democracia, a conquista da nossa democracia, ela ainda não é definitiva. Para ele, a nossa democracia, ela ainda está naquela fase como se fosse uma obra em construção. E por isso que é preciso ter essa cautela e justamente por isso que ele vetou o projeto, porque na avaliação dele a dosimetria traria ali um enfraquecimento em relação à questão da legislação penal mesmo, em relação a quem pratica crimes contra o Estado Democrático de Direito. É claro, como a gente iniciou falando, a oposição logo se manifestou, mas a oposição já sabia disso, que o presidente Lula iria vetar, e agora é a articulação, Daísa, no Congresso. A oposição está articulando de um lado e também a base governista começou a articular do outro lado. Pessoas mais próximas, né? Pessoas mais próximas, assessores mais próximos ao presidente Lula, falaram que, na verdade, Gleisi Hoffmann, a ministra da Articulação Política, já começou a trabalhar para poder reverter esses votos, para esse veto não cair, esse veto não ser derrubado. Então, e mesmo assim, ainda há análise dos cenários, Daísa, mesmo que, porventura, a oposição consiga derrubar esse veto, a base governista, né, os partidos de esquerda já avaliam entrar também no Supremo Tribunal Federal, porque a partir do momento que há um veto presidencial, há margem para entrar também no Supremo Tribunal Federal e os partidos têm essa prerrogativa questionando a questão da constitucionalidade
constitucionalidade. Então, ainda tem essa etapa. Então, é uma questão que, de um lado, a oposição também está articulando, do outro lado também a base governista, os partidos que compõem aí a base governista, começaram também a articular e a estudar vários cenários, Daísa.